Pronto, finalizado e alinhados as etapas e as respectivas ações associadas às etapas, tanto para o ramo da esquerda como para o ramo da direita. E os únicos ramos que existem são para esses dois, respectivos para as ações para a caixa grande e a caixa pequena. Então, para a caixa pequena, seria após a mesa ser rotacionada, acionar os roletes para a esquerda, aí a caixa sai da mesa giratória, passa pela transição da receptividade do sensor 8, que vai acionar a esteira da esquerda. A esteira da esquerda vai transportar a caixa para o elevador da esquerda, que vai passar pelo sensor 10. Se a caixa for grande, está em cima da mesa giratória, então, ao ser acionada a memória da caixa grande, ela aciona os roletes para a direita em cima da mesa giratória, ao ser acionada a memória da caixa grande e o sensor 5, indicando que a mesa acabou de girar. Acionando os roletes para a direita, ela aciona o sensor 7, que dá a receptividade para essa transição, passando dessa etapa para essa etapa aqui, que aciona a esteira da direita, dando a receptividade para o sensor 7, acionando a esteira da direita, transportando a caixa para o elevador da direita, acionando o sensor 9 aqui. Então esse esboço aqui já foi feito, estão alinhadas aqui as etapas associadas às respectivas ações. Agora vamos passar a numeração, que é feita normalmente, é feita aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo a ordem dos arcos orientados aqui. Então, etapa 5, transição 5. Então, seria a transição 6, 7, a etapa 6, 7. Então, está aqui as transições e as etapas já numeradas na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, acionar roletes para a esquerda ou para a direita, no caso da caixa pequena ou caixa grande, acionar a esteira da esquerda, acionar a esteira da direita. Lembrando que eu tenho sensores do início das esteiras, tanto do elevador da esquerda quanto do elevador da direita, e os sensores também do final, que eu coloco para cá também ao final da divergência ou da convergência seletiva. Esses sensores eu posso colocar aqui, devo colocar eles aqui para fechar a divergência para cá. A divergência seletiva deve ser encerrada com a convergência seletiva. Então, uma divergência é fechada com a convergência. A divergência seletiva é fechada com a convergência seletiva e a divergência simultânea com a convergência simultânea. Também nesse símbolo aqui, o mesmo símbolo que é utilizado. Deixa aqui OK, coloco ele aqui. Clicando nas propriedades desse símbolo aqui com o botão direito, então, ou clicando duas vezes em cima do símbolo, eu coloco aqui o tipo divergente, ou o E. O ou seria a divergência ou convergência seletiva, e o E seria a divergência ou convergência simultânea. A simultânea, a divergência ou convergência simultânea é a barra dupla. E a divergência ou convergência seletiva é a barra simples. Eu vou explicar depois a diferença daí com a convergência ou divergência simultânea, da seletiva para simultânea.
A seletiva, ela só permite que um ramo seja executado do grafset. A simultânea não, ela permite que mais de um ramo seja executado ao mesmo tempo no grafset. Então, mais de um ramo ou todos os ramos sejam executados ao mesmo tempo, simultaneamente, ou que uma parte de um ramo seja executado com outra parte de outro ramo também simultaneamente, ou que as etapas de um ramo sejam executadas com outras etapas de outro ramo também ao mesmo tempo, que elas estejam sendo executadas ali em sequência, numa sequência ou em sequência ao mesmo tempo com outras etapas de outros ramos daí, de uma divergência. Mas em que situações isso é utilizado? Depois eu vou explicar em que situações isso pode ser utilizado, ou seja, em que sistemas de exemplo isso daí pode ser utilizado. Nesse exemplo aqui é utilizada e pode ser utilizado também em outras aplicações, em uma aplicação à parte dessa planta de seleção de caixas, uma aplicação com uma divergência simultânea também. Em outras plantas industriais, de exemplo também do ITS, são utilizadas a simultânea. E pode aumentar a eficiência também do processo, a planta ou com divergência, ou grafset com a divergência simultânea. Agora finalizando aqui, colocando essas últimas transições aqui, como eu havia comentado, aqui para as esteiras, depois que foi efetuado o acionamento da esteira do elevador da esquerda ou acionamento da esteira do elevador da direita, para enviar a caixa pequena para o elevador da esquerda ou para enviar a caixa grande para o elevador da direita, então só restam as transições com as receptividades do sensor para a saída ou da entrada do elevador da esquerda, que seria o sensor 10. Então o sensor 10 aqui, por coincidência, está na transição 10, oferece a receptividade aqui da transição 10. E o sensor do elevador da direita seria do sensor 9, da entrada do elevador da direita, o sensor 9, que vai ser a transição 11. Pela ordem aqui, a transição 11. Você clica duas vezes aqui ou clica com o botão direito na respectiva transição e coloca as propriedades. Para editar as propriedades aqui, um detalhe no Diagram, você vem aqui, abre esse quadro aqui das propriedades, clicando duas vezes em cima da transição ou clicando nela, selecionando ela com o botão direito, você escolhe propriedades. Você muda o número ou o nome dela aqui, edita o nome dela, edita o número dela e depois você edita as outras propriedades aqui com o formato da fonte dela. Então a fonte dela aqui está sans, normal, mesmo que você não mude o tamanho da fonte, mesmo que você não modifique essas outras propriedades aqui, é bom você clicar nelas e depois você dá um aplicar e ok, senão ele não fecha essa janela aqui. É difícil para ele depois ele fechar essa janela aqui de aplicação. Ele não aceita, tá? Aqui, ó, ele dificilmente ele vai pegar e fechar essa janela. Daí eu tenho que passar pelas outras propriedades dele. Ali ele já aceitou, daí ele aceita esse campo aqui para mudança do nome, para edição do nome da transição. Agora que eu fechei a divergência seletiva com uma convergência seletiva. Acabaram-se as etapas, eu fechei a divergência com uma convergência após duas transições. Então eu iniciei a divergência, após a divergência com duas transições, daí após duas transições eu fechei com uma convergência, então eu tenho que vir agora com uma etapa. Essa etapa, após a caixa passar ou pelo sensor 10 ou pelo sensor 9, que dão as receptividades para a transição 10 ou para a transição 11,
eu tenho que efetuar as seguintes ações: desativar os roletes da mesa giratória, porque a mesa giratória ainda está na posição virada para a esteira, para o elevador da esquerda ou para o elevador da direita. Limpar a memória de armazenamento do tamanho da caixa, para a próxima caixa que vier para o processo já pegar o tamanho dela, não o tamanho da caixa que saiu. Desativar a mesa giratória, que a mesa giratória está girada ainda. Aqui nesse ponto aqui, que os roletes da mesa giratória ainda estão no sentido que enviou a caixa ou para a esteira do elevador da esquerda ou para a esteira do elevador da direita. E nesse ponto também, a hora que a caixa saiu do processo, foi para o elevador da esquerda ou da direita, acionar a esteira inclinada. É essa ação aqui novamente. Então é essa ação aqui que eu tenho aqui no início, que foi a mesma ação que eu efetuei a hora que eu iniciei o processo, apertei a botoeira para iniciar o processo, aqui embaixo. Está aqui embaixo. Eu tenho que efetuar ela novamente. Só que como essa ação ela já está aqui em cima, eu vou ter que repetir ela lá embaixo. Eu repito ela ali embaixo, aqui, ou seja, acionar a esteira inclinada novamente. Só que dessa vez vai ser automaticamente, ou seja, eu não preciso mais pegar e apertar o botão para iniciar o processo. Pois é claro, senão o meu processo ele não vai ser automático. Ele vai ter que ser manual, pelo menos para iniciar ele novamente. Então quer dizer, o reinício do processo é manual, então não fica automático. Então ele não vai ficar totalmente automático. O reinício vai ser manual. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar novamente, repetir o acionamento manual dele, a ação de acionamento da esteira inclinada, quer dizer, não o acionamento manual, mas a ação de acionamento da esteira inclinada aqui, e aí eu retorno a esse ponto aqui, depois do acionamento da esteira inclinada para cá. Acionamento da esteira horizontal, desativação da esteira inclinada, ou seja, aqui para a etapa 2. Só que se eu repetir o acionamento da esteira inclinada aqui, eu tenho que inserir uma etapa para cá. Eu tenho que inserir uma etapa para cá logo após essas transições. Então eu coloco uma etapa para cá para executar essas ações. Então acionamento da esteira inclinada, desativação dos roletes da mesa giratória, limpeza da memória de armazenamento do tamanho da caixa e desativação da mesa giratória. Se eu finalizar o processo aqui, o graph7, com uma etapa, aí eu retornar o graph7 para o reinício do processo e finalizei o graph7 com uma etapa, obrigatoriamente, depois de uma etapa, eu tenho que ter uma transição. Então, eu retorno por uma transição. Então, teria que ser essa transição aqui, porque a próxima ação seria o acionamento da esteira horizontal. Esse acionamento da esteira inclinada eu já vou ter ali embaixo. Então, não posso repetir ele novamente, porque eu já vou ter ele lá embaixo repetido. Então, eu retorno para essa transição aqui. Essa transição seria o quê? Seria o sensor 0, tem a receptividade, quer dizer, do sensor 0. Então eu retorno para cá. Então eu retornaria depois daquela etapa, já que eu vou ter o acionamento da esteira inclinada ela já ativada, para lá. Isso daqui seria do acionamento da botoeira do início manual, quer dizer, eu vou iniciar o processo pela primeira vez, eu aperto o botão de início do processo, da botoeira manual ali. É meu início manual que eu tenho que ter ali. Então eu retorno para cá. Aí a esteira inclinada já vai estar ativa, vai passar daí pelo sensor 0. Essa é uma opção. A outra opção, como eu já tenho o acionamento da esteira inclinada aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas ações aqui então, passar elas para o reinício do processo para cá. Aqui, ó, junto com essa ação de ativação da esteira inclinada. Então eu passo essas 3 ações aqui para lá.
Daí eu não preciso colocar essa etapa aqui, eu posso pegar e reiniciar o processo ou voltar ele daqui para lá daí. Só que se eu reiniciar e colocar a volta, o reinício do processo daqui para lá, ele vai estar finalizando com essas transições aqui. Se ele finalizar com essas transições, aí ele vai ter que retornar desse ponto aqui para uma etapa. De maneira, o retorno tem que ser feito somente para uma etapa. E que etapa seria? Justamente a etapa que falta para o acionamento da esteira inclinada, que seria a ação que vai faltar para complementar essas ações. Ou seja, eu tenho essas três ações que devem ser efetuadas em conjunto: desativação dos roletes, limpeza da memória de armazenamento do tamanho da caixa e desativação da mesa giratória, junto com o acionamento da esteira inclinada. Então eu posso pegar essas três etapas aqui, essas três ações, quero dizer, associadas à etapa de desativação da esteira, ativação da esteira inclinada. Então, junto a essa etapa aqui, já posso chegar aqui, pego eles e já vou agrupar, deixar eles juntos aqui, para a mesma etapa. Então, o acionamento da esteira inclinada estava associado à etapa 1. Agora, essas quatro ações vão estar associadas em conjunto à etapa 1. Então, meu retorno já fica automaticamente associado à etapa 1. Como eu tenho dessas transições saindo o encerramento do graph7, ele já fica vinculado ao início aqui da etapa 1. Então, meu retorno ele tem que vir para cá. Está feito aqui. Eu só vou pegar aqui e terminar esse detalhe aqui do arco orientado desta ação aqui de acionamento da esteira inclinada. Efetuar algum acabamento aqui com os arcos orientados. Efetuei o acabamento aqui, peguei e refiz o arco orientado, associei a essa etapa 1 novamente, agora com as quatro ações atualizadas. Dessa maneira, é uma sugestão, achei melhor colocar, porque eu economizei ainda uma etapa a mais, que seria a etapa 10, de ser colocada aqui ao final do graph7. Então, com isso, ele ficou com uma etapa a menos, ficou um graph7 mais curto, e ele retorna aquela etapa 1 ainda. No início do graph7, ou início do processo, quando eu tenho o primeiro acionamento, que seria o acionamento manual, da primeira caixa que vai entrar no processo, então eu não tenho essas ações aqui, né? Porque a mesa ainda não foi acionada, vai ser acionada a primeira vez, não tem ainda a limpeza da memória, porque a memória ainda não armazenou o tamanho de nenhuma caixa, e né, a mesa giratória ainda não foi ativa, né? Então não tem essas ações ainda, então elas estão todas desativadas, não foram ativas ainda pela primeira vez. Para o final, nesta convergência seletiva, para executar o retorno, então eu tenho o retorno aqui através desse arco orientado de retorno. Eu clico duas vezes nele normalmente, como nos outros arcos orientados, venho aqui, clico aqui nele. Opa. Ali. Puxo ele, ele tem que sair com essa flecha dele de orientação voltada para cima. Posso colocar ele próximo aqui ao graph7, aí ele está certo aqui, eu cliquei no ponto certo de orientação. Se ele saísse errado, você podia inverter aqui, né? Passar esse ponto aqui de orientação dele para cá e esse outro ponto para lá.
se a flecha saísse com o tamanho errado, ou clicar nas propriedades dele aqui, ó, com o botão direito, propriedades, opa, seria, se eu não me engano, adicionar segmento. Aí você vem para cá, como ele está saindo de transição, então ele vem para cá. Se ele se ligar ali e você quiser quebrar essa linha, você coloca adicionar segmento e vem para cá. Aí. Deixa eu ver como ele ficou. Pronto. Está feito aqui. Pronto, eu tenho o retorno dele então. Eu estava explicando ali, as propriedades dele eu creio que dá para ser aqui, desenhar a cabeça das setas e arcos para cima. Aí dá para você modificar aqui essa seta, colocar a seta ou não. Se ele tiver com a seta invertida, ou seja, colocada de fora para baixo, você inverte essas duas colocações desses pontos de referência aqui. Você inverte esse ponto, desconecta ele daqui, coloca para cá e esse ponto daqui para lá. Se ele não quebrar dessa forma aqui, ó, ficar na forma desse arco aqui em U ou em C, você coloca aqui dessa forma aqui, adicionar segmento. Ele vai quebrando esse arco. Desta forma, nós verificamos novamente esse grafset, fazemos uma revisão dele para ver se ele está condizente com o processo, com o ladder que foi efetuado. Então a etapa inicial ela aguarda o início do processo, ou seja, está aguardando o pressionamento ou a operação, a ação de se pressionar o botão, a botoeira verde para início do processo, que dá a receptividade da transição T1, que vai dar a ação ou comando para acionamento da esteira inclinada, desativa os roletes da mesa giratória se ela estiver ativa, limpa a memória de armazenamento tamanho da caixa, desativa a mesa giratória se ela estiver ativa. Aí essa é a etapa 1. Isso que eu iria verificar também, por isso que é bom uma revisão, desativação da esteira da esquerda e da direita, que leva as caixas para o elevador da esteira da esquerda e da direita. A transição 2, que dá a receptividade do sensor 0, acionamento da esteira horizontal. Também isso, desativação da esteira da esquerda e da direita. Eu não posso fazer a desativação da esteira do elevador da esquerda e da direita aqui, porque isso daqui é dado pela receptividade ali anterior do final do processo do sensor 9 e do sensor 10. Se eu desligar as esteiras do elevador da esquerda e do elevador da direita, aí elas não podem empurrar as caixas para dentro do elevador. Daí as caixas elas vão parar no final dessas esteiras, ou seja, as caixas não vão sair do processo. Então tem que ser aqui na etapa 2. Então está correto aqui, não foi esquecida essa ação. Aí passou pela transição 2. Tá ok, a transição 3 é quando passa pelo sensor 1 e pode passar pelo sensor 2 se for a caixa grande. Então armazena o tamanho da caixa, desativa a esteira inclinada. Ok. Transição 4, a receptividade do sensor 3 do final da esteira horizontal. Aciona os roletes da mesa giratória para puxar a caixa para cima da mesa giratória. Se quiser, eu posso colocar mais uma condição aqui para segurança, que seria o sensor 4, para indicar que a mesa giratória está voltada para a esteira horizontal. Eu posso inserir aqui também por segurança, né? Como uma receptividade dessa transição aqui também. Transição 5, que seria dada pelo sensor 6, receptividade do sensor 6, acionamento da mesa giratória,
Desativo o rolete da mesa giratória ou desativo o atuador 2 pela primeira vez, que seria para não deixar a caixa cair da mesa giratória, e desativa a esteira horizontal também, que a esteira horizontal não precisa ficar funcionando. Ativando a mesa giratória gira, desativa o sensor 4 e vai ativar o sensor 5. Então a transição 6 e 7 dão a receptividade de ambas transições pelo sensor 5. A memória de armazenamento do tamanho da caixa vai dar também a receptividade da transição 6 e da 7, negada da transição 6 e não negada da transição 7. Então 5 e negada da transição 6 e da 7 é o sensor 5 e a memória de armazenamento do tamanho da caixa. Passa para a etapa 6, aciona os roletes para a esteira do elevador da esquerda, sensor da transição 7, aciona os roletes para a esteira do elevador da direita. Transição 8, da passagem da etapa 6 para a etapa 8, receptividade do sensor 8 e a receptividade da transição 9 é do sensor 7, que aciona a esteira da esquerda. A transição 8 aciona a esteira da direita, sensor 7. Depois, quando a caixa sai do processo, a receptividade do sensor 10, da esteira ou da entrada do elevador da esquerda, ou o sensor 9 da entrada do elevador da direita. Aí o processo se reinicia, retornando para a etapa 1, com acionamento novamente da esteira inclinada, desativação dos roletes da mesa giratória, limpeza da memória de armazenamento do tamanho da caixa e desativação da mesa giratória, retornando aos seus estados iniciais. A mesa giratória, a memória de armazenamento do tamanho da caixa e os roletes da mesa giratória também. Lembrando que a esteira do elevador da esquerda ou a esteira do elevador da direita estão funcionando ainda, uma das duas pelo menos. Aí somente na etapa 2, ou seja, quando a caixa passar pelo sensor 10, pelo sensor 0, é que elas serão desativadas. Na otimização do sistema, ele será melhorado. Daí nós vamos verificar essas melhorias aqui. A melhoria para esse sistema aqui. Visualizar o Graph7 agora por inteiro, né, passando novamente por ele aqui. Com algumas observações. Aqui para o Graph7, dessa forma aqui, em um único diagrama do Graph7 ou em um único gráfico, não é adequado pegar e colocar o botão de desligamento ou de pausa do processo. Teria que ser colocado em um Graph7 à parte. O mesmo para se inserir na programação do Graph7. Para se inserir a programação no Graph7, nós iremos ver futuramente que é melhor verificar ou é melhor ser inserido com as funções adicionais em ladder de set e reset. As funções de set e reset são funções adicionais que substituem o contato de selo no diagrama ladder. O contato de selo no ladder ele é utilizado para comandos eletromagnéticos ou para circuitos de dispositivos ou que utilizam dispositivos eletromagnéticos, como relés e contatores. Contatores,
que utilizam dispositivos baseados em solenoides. É por isso dos símbolos utilizados de solenoides e de contatos no ladder, ou diagrama de contatos, que são muito utilizados em diagramas de circuitos de instalações elétricas industriais ou circuitos de comandos de motores. Esses dispositivos antigamente, quero dizer, utilizavam muito de dispositivos eletromecânicos. Então utilizavam-se bastante de dispositivos eletromagnéticos. Por isso de se utilizar, por exemplo, contatos de selo para fazer o armazenamento de comandos. Com a criação da programação e de dispositivos mais modernos para comando e para automação, então eles substituíram esses circuitos de comando por equipamentos mais modernos e técnicas mais modernas de controle. Então na programação foi possível implementar certas funções ou certos contatos que substituem o contato de selo e a desativação do contato de selo, que é a função justamente da botoeira de desligamento do processo. O funcionamento da botoeira de desligamento do processo, ela é uma botoeira em série com todos os atuadores que ela faz o quê? Ela está presente em todas as networks do ladder, em série com cada botoeira no final de cada network. Em série com cada botoeira não, com cada atuador no final de cada network. Então ela vem de preferência em série com cada atuador e antes de cada atuador, no final, em série vizinha a cada atuador. Para quê? Para o desligamento, é claro, o corte da energização de cada atuador. Assim ela desligaria o corte de energia de cada atuador e, consequentemente, do próprio contato de selo da realimentação de cada atuador. Implementando um contato desses pelo Graph7, eu teria que colocar uma divergência seletiva dessas para esse contato aqui, tendo uma transição dessas com uma receptividade para o contato dessa botoeira, normalmente fechado, para desativar o contato de selo de cada atuador, com uma ação dessas para cada atuador do processo. Para quê? Para desativar por um ramo desse Graph7, dessa divergência, cada atuador do processo, todos os atuadores do processo em cada etapa dessas. O que eu quero dizer com isso, resumidamente? Para todas as etapas do processo, eu teria que ter uma ação para desativar todos os atuadores do processo. Uma ação para todos os atuadores, para cada atuador do processo, desativando eles com o contato dessa botoeira. Então isso quer dizer o quê? Que cada etapa dessas aqui, antes dela eu teria que ter uma divergência, um ramo de divergência com uma transição dessas. Então eu teria que ter dois ramos daí, vindo dessa divergência, pelo menos dois ramos vindo dessa divergência, porque nesse caso aqui de baixo, eu teria que ter um ramo a mais para cá e o outro ramo a mais para cá. Então essa divergência teria que vir com 4 ramos. E teria que ter 2 ramos a mais aqui para quê? Para o desligamento dessa botoeira que seria a botoeira vermelha do processo ali. E esses ramos a mais seriam para quê? Justamente para desligar todos os atuadores do processo. Então isso ficaria inviável ser feito aqui no Graph7. Para isso, essas funções a mais que são implementadas em CLP ou via software servem para quê? Para implementar funções em software que fazem a função de desligamento dessa botoeira ou da função set, que substitui o contato de selo, a realimentação do atuador, que é feita pelo contato de selo, em paralelo com a botoeira de liga, né? Então essas são funções que puderam ser implementadas via software, com o advento do CLP, da invenção do CLP, estão presentes em todos os CLPs. Então com isso é possível implementar a parte do Graph7, a implementação de um outro Graph7 com a função set
ou reset para o desligamento de todos os atuadores. Somente uma etapa, ou com as ações de uma etapa para a desativação de todos os atuadores do processo. Então seria somente uma etapa em um graph7 à parte, em paralelo com esse graph7 aqui, para o desligamento de todos os atuadores. Agora, para verificação da impressão desse graph7 aqui no Dia Diagram, utilizando o software do Dia Diagram, como foi comentado anteriormente, cada quadrado desses aqui é o correspondente à configuração de página do Dia Diagram. Cada quadrado desses aqui definido por essas linhas azuis aqui. Como esse diagrama, da maneira como ele está aqui, ele está ocupando 12 quadrados. Então a gente vem aqui no menu Arquivo e podemos verificar a configuração de página desse software, do Dia Diagram. Aqui na opção Configurar Página. Então o tamanho do papel ele se encontra com o papel A4, com as margens aqui, ó, topo 2,82, fundo, ou seja, a parte de cima, o topo, o fundo, a margem esquerda e direita, com 2,82 centímetros, por uma escala de 100%. Então nessa escala de 100%, essas margens aqui que estão supremas, né? Então 2,82 aqui são margens, digamos assim, que estão grandes, né? Aí ele se encontra dessa forma, ocupando 12 páginas no papel A4, na orientação aqui não Landscape, Portrait. Então vamos experimentar aqui diminuir as margens, reduzi-las. Vou reduzir as margens aqui o máximo que eu puder, de topo, fundo à esquerda e à direita. Coloco um aplicar, ok, vou fechar. A escala aqui eu mantenho ela em 100% para verificar como é que ele vai se portar agora, para ver o quanto ele conseguiu reduzir. Aqui ele conseguiu reduzir de 12 páginas para 9. Que eu posso fazer mais uma coisa, eu posso ajustar esse graph7, esse gráfico aqui, porque ele está bem no meio de uma página aqui de 3 na largura. Então eu venho aqui no menu selecionar, selecionar tudo. Então ele selecionou todos os gráficos do meu graph7. E posso tentar passar ele aqui, ó, para essas duas folhas aqui na largura, deixando o retorno do graph7 bem aqui no canto dessa página. E deixar o topo do meu graph7 bem aqui no topo dessa página aqui de cima, das primeiras duas folhas, aqui dessa forma aqui, ó. Então o canto do meu gráfico eu deixei bem aqui na beirada dessa folha aqui. Dessa maneira, se ele está pegando esses quadrados aqui como uma folha de impressão, então eu já consegui reduzir aqui para 6 folhas, de 9 para 6 folhas. Então eu consegui reduzir de 12, agora depois para 9, quero dizer, e agora para 6 folhas.
Então já foi uma redução aí, digamos assim, significativa. Venho aqui, eu posso salvar o Graph7. Se eu vier agora para o menu arquivo, eu posso colocar imprimir. Posso vir aqui escolher imprimir para PDF ou escolher outra forma de impressão. Por exemplo, ele pode imprimir para o OneNote, para o Windows, para documento XPS, pode imprimir em arquivo, pode imprimir para PDF, por exemplo. Coloco aplicar, imprimir. Escolho ali um nome para o arquivo. Então o nome aqui está Graph7, vou colocar Graph7 também. Salvar. Eu quero ver se ele consegue sobrescrever. Espero que ele tenha conseguido sobrescrever. Agora volto para o meu menu aqui, para o meu diretório do Graph7. Aí eu observo aqui o arquivo que foi criado, que é esse daqui do Graph7. Pronto, tá ali, ó. Ele gravou em 6 páginas. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Que vou observar Ctrl L para observar em tela inteira. Eu vejo, PDF não ficou muito bom para se observar, mesmo em tela inteira ali, né? Então retorno ao DAI ali e vamos verificar como é que eu posso fazer para melhorar isso daqui. Então eu posso voltar para cá, vir na configuração de página e diminuir a escala dele. Colocar, por exemplo, em 75%. Colocar aplicar, ok, fechar. Eu retorno aqui para a tela de visualização do Workbench do DAI a 75%. Ele ainda não conseguiu ter um tamanho aqui para retirar algumas ações aqui, alguns retângulos aqui das ações das folhas da lateral. Então continua ocupando 6 páginas ainda. Então, se quiser, você pode arrastar esses gráficos aqui das ações para cá, né? Você pode pegar, tentar espremer um pouco para cá. Vamos tentar aqui reduzir mais um pouco a proporção aqui. Eu vou colocar aqui então para 50%. Tentar 60% para ver como é que fica. Ele deixou 75 ainda. Pegar, aplicar. Ok. Ó, ficou um pouco ainda para fora. Mais um pouco ainda. Então acho que deve ser 50%, a metade do tamanho daí. Se quiser dá para ajustar aqui, comprimir a escala aqui, tanto só na horizontal ou só na vertical, só que daí ele fica desproporcional, quer dizer, ele só vai comprimir em um sentido. Então aqui a gente aplica, ok. Pronto, 50% ele coube em 2 folhas aqui na vertical. Aí eu consegui reduzir. Então anteriormente ele estava em 12 folhas, eu reduzi para 9, para 6, para 3, se eu não me engano, né? E agora para 2. Então eu posso salvar aqui
Então é imprimir, passo Microsoft Print para PDF, aplicar, imprimir, outra vez Graph7, vou sobrescrever esse arquivo, sim, ver se ele consegue sobrescrever. Se ele não conseguir gravar, às vezes ele não consegue sobrescrever o outro arquivo, daí eu tenho que salvar com outro nome. Então eu apaguei aquele arquivo lá e agora eu vou salvar com o nome de Graph7 novamente. E Graph7, salvar. Retorno no diretório aqui e abro o arquivo novamente. Tá aí. Se eu quiser ver ele em tela cheia aqui no Adobe Acrobat Reader, Ctrl L, aí Ctrl mais ele dá um zoom. Pronto, ficou melhor daí para se observar ele, para apresentar ele. A apresentação e a visualização dele ficou melhor aqui, né? Então eu posso ver esse Graph7 por inteiro. A visualização dele também às vezes fica melhor, dá para colocar aqui, utilizando-se as funções de set reset, colocar aqui somente o comando aqui em diagrama de contatos. Às vezes também fica melhor adicionando-se o diagrama de contatos aqui e depois a gente vai ver também a inserção do set reset aqui. Aguardar o início do processo, acionamento da esteira. Aguardar o início do processo não, mas acionamento da esteira inclinada, desativar roletes da mesa giratória. Dá para se incluir aqui os comandos de set e reset, as funções, né? Então, alguns CLPs, eles possuem a programação também, a opção de se programar em Graph7, através das funções de set e reset, utilizando-se daí o ladder. Aí as funções de set e reset, elas são inclusas aqui nas ações. Então, acionamento ou ativação de um atuador é a função set. Desativação de um atuador é a função reset. E as transições, ou a receptividade das transições, que seriam as condições para se passar de uma etapa para outra, é dado pelo ladder, pelos contatos daí e a associação deles em série, em paralelo e assim por diante. De contato normalmente aberto ou fechado. Aí eles dão as condições pela associação deles, né? Em série, em paralelo e normalmente aberto ou fechado. É pela matemática discreta, pela lógica combinacional entre eles.